Então, boa noite, pessoal. Vou colocar a minha telinha para compartilhar com vocês, para a gente começar, então, a estudar o último conteúdo de séries, né, que é a série de diferimento. E aí, depois, nós entramos no sistema de amortização, e aí nossas aulas já estão, né, se encaminhando para o fim, certo? Nós teremos ainda a aula da semana que vem, dia 9, depois dia 16, né? Depois o dia 23, acho. E aí nós teremos ainda uma semipresencial, que vai ser a última antes da avaliação. Então vai ter a semipresencial no sábado e a avaliação, né, que encerra o prazo na terça, né, no dia 30. Então ali naquele dia de semipresencial, é que eu vou propor os exercícios de revisão, tá? Então, né, vai ter revisão e eu pretendo colocar a revisão, então, de conteúdos do semestre todo, para que vocês já fiquem, né, também lembrando de todos os conteúdos vistos. Bom? Claro que daí a semipresencial eu vou postar um pouquinho antes, para que no sábado mesmo, no máximo no domingo, ela encerre, para que até segunda-feira eu possa colocar toda a resolução lá, né, sem ninguém perder a presença do dia e o exercício de realizar essa revisão. E eu posso propor a resolução completa lá, para quem não entendeu ou ficou com dúvida em alguma questão, poder ainda tirar a tempo, tá? Então, vamos tentar fazer isso. Tentar fazer o prazo dela no próprio sábado mesmo, tá? Para que vocês fiquem bem tranquilos no dia da avaliação. Então, vamos iniciar aqui as nossas séries. Então, a última série de pagamento, né, que agora é com diferimento. Alguns autores utilizam também a palavra carência, né? Então, é quando há este período de carência. Bom, vamos pensar e vamos ver como é que isso acontece. Vamos lá. Então, a definição disso, como que eu vou diferenciar ela da antecipada e da postecipada, que são séries que a gente já viu, né? Então, aqui o texto fala, né? Eu peguei do autor. Consideramos que... Vou voltar lá e autorizar alguém. Vamos continuar. Então, aqui na definição fala, consideramos que uma série de pagamento possui um diferimento, então veja que a palavra diferimento, ela vem de diferente. Então, ela vai fazer algo que fique diferente das prestações que a gente já estava vendo, antecipada e postecipada, tá? Então, ela possui um diferimento quando ocorrer no início ou no final. Então, esse diferimento, ele pode ser inicial ou final. É um período onde não haverá pagamento só. Então, é um prazo de, no mínimo, 2 períodos, tá? Períodos aqueles, o N, né, que a gente estava sempre contando, maior ou igual a 2. Então, aqui vai ter uma diferenciação na variável. É o seguinte, o N nosso, que era sempre o número de prestações, né, ele acabava coincidindo com o tempo. E aqui nós vamos ter que ter um cuidado, que acontece o seguinte, o N vai permanecer sendo o número de prestações, porém, o número de períodos que vai acontecer a carência, a gente vai representar pela letra M, tá? Então, cuidado, o N continua sendo o número de prestações e o M agora entra em jogo, é sempre a carência, inicial ou final. Essa carência, ela tem que ser maior ou igual a 2. Por quê? Vamos lá. Se ela for inicial e se fosse 1, né, que é menor do que 2, um período, a gente sabe, que a gente já viu, vai se enquadrar em série, né? Em série postecipada, que é aquela que acontece um período após, né, o início das prestações. Então, para diferenciar disso, é que a gente tem esse sinalzinho aqui, ó, que tem que ser maior ou igual a 2 períodos. Então, ao final de 2 períodos ou maior do que isso, tá? Então, é só isso, aquele sinalzinho ali. Nos quais, então, nesse período não há pagamento, pertencentes a essa série de prestações que a gente já estava, né, computando, vamos dizer assim.
Ou seja, a parte parcelada do empréstimo não é amortizada, ela não é paga nesse período. Então, ela vai ser paga só no período subsequente ou no período anterior, depende se a carência é inicial ou final. Tá? A gente vai estudar isso agora e vamos separar as duas. Destaque-se que podem existir outros pagamentos no período do diferimento, outros pagamentos além do que esse de série, né, o diferimento de uma série. Mas esses pagamentos também não podem amortizar essa dívida que já está sendo, ou essa compra, enfim, essa dívida que se tem, tá? Mas a gente vai estudar, pessoal, a parte mais básica do diferimento, só ele acontecendo no início ou no fim, tá? E não vamos considerar esses pagamentos em situações muito particulares, certo? Então, nós vamos estudar as situações mais casuais, as que mais acontecem. Bom, vamos lá. Nós temos exemplos de diferimento inicial e diferimento final. Já já nós vamos ver, né, quais são os diferimentos iniciais e qual é o final, tá? Como calcular o FV e o PV em cada situação, tá bom? Então, alguns exemplos só para, né, puxar para o dia a dia, contextualizar para vocês. Um diferimento inicial, a gente pode, né, caracterizar ele nos seguintes exemplos. Ó. Compra de equipamento com financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que é o BRDE, ou Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, BADESUL. Então, esse é um exemplo de diferimento inicial. Um crédito educativo observado pelo lado do aluno, tá? Por quê? Porque o aluno estuda primeiro e ele paga depois. Mas não é que ele não vai pagar aquele período que ele estudou. Ele vai pagar, mas ele tem aquela carência, ele pode estudar. E aí depois, quando ele já tiver o rendimento próprio da sua profissão, né? Ele efetua o pagamento. Então, é nessa perspectiva, tá? Outra ideia também é o financiamento de imóvel adquirido na fase de construção do prédio. Então, quando o prédio ainda está sendo construído, né? Efetua-se aquele pagamento e há aquele período de diferimento, que é, né, não pagar no início, que tem aquela carência. Alguns exemplos, então, de diferimento final, só para ficar mais claro. Contrato de seguro de veículo pago em N prestações, né, em várias prestações. Crédito educativo, agora observado pelo lado do agente financiador. Então, é de quem vai receber. Então, quem vai receber vai ter só um diferimento final, que só vai receber ao final do tempo de parcelamento. Série de depósitos em poupança ou em títulos de capitalização, com resgate de alguns períodos após a ocorrência do último depósito, tá? Aquelas previdências, né, enfim, que a gente conhece, aqueles planos de previdência, a pessoa vai fazendo o pagamento, ao final, então, é que depois ela resgata esse valor, né? Ela não vai ter um resgate antes. Então, ao final, né, ela pode ainda deixar no banco, ficar meses sem pagar e depois fazer o resgate do valor total, tá? Então, são alguns exemplos só para a gente delimitar. Vou autorizar alguém a entrar lá. Então, vamos seguir aqui. Vamos só entender um pouquinho, vamos ver aqui agora como, né, se apresenta. Então, primeiro, ó, diferimento final, tá? Então, falando só da parte do final. Nós, com o diferimento final, nós podemos calcular o montante postecipado ou o montante antecipado. Aí nós vamos ver a diferença entre eles, tá? Então, quando a gente fala em montante, né, ele ocorre quando, depois do último pagamento da série, então, após o último pagamento da série, é estabelecido um prazo de 2 ou mais períodos, a gente já lembra disso, né, eu já falei do N, em que não ocorrem os pagamentos pertencentes à série. Então, significa que já finalizou, e aí depois é que vai ser, né, retirado esse montante, tá? Nessa situação, então, falando em montante postecipado, nós buscamos o valor final da série e representamos por FV1. Gente, não é mais só FV. Se fosse só FV, a gente poderia lembrar, né, da fórmula do postecipado, né?
Então, aqui tem que cuidar. A gente tem aquele umzinho ali para diferir uma fórmula da outra. Então, aqui é um montante postecipado, só que em diferimento final. Tá? O modelo genérico, só para a gente ter uma noção, é meio complicado ver assim em gráfico, tá? Mas vamos tentar entender para depois do exercício ficar um pouco mais clara a situação, tá? Ó, nós temos um valor presente no tempo zero, porque estamos falando em postecipado, certo? Porque daí nós temos o diferimento final inicial e vamos ter as duas ideias, antecipado e postecipado, então cuidado. Então, aqui neste caso, né, o nosso PV acontece no tempo zero. A nossa primeira prestação ocorre um período após, né, o início das prestações. As prestações vão do primeiro período, então, até N prestações, dependendo de quantas vão ter, certo? Aqui nós teríamos um FV, né, normal, aquele de série postecipada, vamos dizer assim. Só calculando esse FV aqui ao final das N prestações, com a taxa aplicada, eu teria o quê? O FV de postecipado. Então, aqui nós queremos lembrar o seguinte, eu tenho ainda esse período, ó, do diferimento. Esse período do diferimento não há pagamento, porém eu preciso contar ele, preciso capitalizar ele ainda, tá? Então, aqui acontece, a gente usa essa sigla, ó, FV, FV1, para lembrar do valor futuro, que seria só a série, né, postecipada, montante postecipado, e ainda o pedacinho do montante que envolve o diferimento, que é esse pedaço do tempo sem prestação, tá? Então, aqui, ó, se vocês forem ver, tem N mais M. N de prestações mais M, o tempo do diferimento. É esse o tempo aqui, tá? Então, isso aqui é genérico, por isso que tá tudo com letrinhas. Eu vou autorizar alguém que tá chamando ali. Já já em exercício fica mais claro, tá? Aqui é só um modelinho para a gente entender, ó, que acabou-se o pagamento aqui e o diferimento acontece aqui ao final da série. Então, esse final da série é sem pagamento, mas há essa capitalização ainda, né? Então, vamos seguindo para a gente conseguir entender através da fórmula, ó, o que acontece. Bom, na fórmula nós vamos ter sempre esse inicial, ó, para lembrar que é o valor futuro, né, lá do postecipado, o valor futuro da parte do diferimento final, então a gente representa FV1, só para diferenciar um do outro, tá? Ficou a escrita dos dois aqui. O valor da prestação vezes 1 mais I elevado na N menos 1 sobre I. Se vocês considerarem só essa parte aqui da fórmula, só isso aqui, isso é o FV lá da postecipada, tá? É a mesma fórmula. O que acontece? O que nós teremos a mais, então, já que tem aquele diferimento final? Nós teremos ainda 1 mais a taxa, a capitalização do tempo do diferimento. Ó, você não vai pagar esse período, mas você vai ter o jurinho em cima dele. Você ainda vai ganhar a taxa de juros em cima desse período. É isso que quer dizer. Então, eu tenho toda a parte do postecipado normal, vezes ainda o pedacinho da carência final. Então, 1 mais a taxa elevada ao tempo, ó, agora cuidado, é o M, que é o tempinho do diferimento, tá? Então, ó, coloquei aqui para vocês as variáveis, ó. N, número de prestações. Foca, mesma coisa que a gente já vinha trabalhando até agora. M, que é o novo, é o período do diferimento. É o período que não há pagamentos, mas há capitalização. E taxa, continua igual, tá? Então, aqui escrevi a observação, ó. Há nesse modelinho a ideia de capitalizar o período de diferimento. Então, em cima do período de diferimento, a gente tem taxa iminente nele, tá? Então, por isso a multiplicação, ó, prestação vezes todo o período da postecipada, que é aquele fator, né, do valor futuro, vezes ainda o pedacinho da taxa sobre o tempo do diferimento, tá? Então, é bem interessante. Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar para calcular.
Vamos ver uma situação, então, onde isso acontece, certo? Aí, depois da situação, eu abro para dúvida, mas precisando me interromper, pode me interromper ao meio, tá? Tranquilo. Um objeto foi adquirido em 12 prestações mensais no valor de R$ 180. Então, temos já duas informações importantes. 12 prestações mensais, então é N, porque são o número de prestações. Valor da prestação, R$ 180, que é o nosso PMT, tá? Encontre o total pago por esse objeto 6 meses após o pagamento da última prestação, se a taxa de juros aplicada no financiamento foi de 2% ao mês. Pessoal, eu frisei a linha azul, né, para que vocês percebam o seguinte, ó. O que está dizendo aqui? 6 meses após o pagamento da última prestação. Então, é para encontrar o valor total pago de todas as prestações e ainda uma carência um tempo após, quando finalizou esse tempo de 12 prestações, mais 6 meses. Então, após 6 meses, tá? Quanto que vai ficar esse valor final? Esse montante. Então, é esse texto que vai te indicar o que usar, que forma usar e ainda entender se é postecipada, antecipada ou postecipada com diferimento ou antecipada com diferimento. Porque vocês vão ter mais tipos agora. Quando abre diferimento, abre 2 tipos de cada, tá? E também sempre lembrar quando é valor futuro e quando é o valor presente. Tem alguém chamando? Deixa eu ir lá. Então, assim, gravem os textos. Ó, vou falar de novo. Toda vez que disser encontre o total pago, é sempre valor futuro, é sempre montante, tá? Quando falar o preço de algo, o preço da mercadoria, o preço do objeto, é valor presente. Duas diferenciações básicas. Essas vocês precisam ter como um resumo, assim. Uma revisão super importante de série de pagamento é essa. Então, total pago, FV. Daí o preço, PV. Tá? Isso sempre. Quando tiver entrada mais tantas prestações, uma mais tantas, antecipado. Tá? Quando só tiver número de prestações assim, é postecipado. Ou ele fala, série postecipada, ou o primeiro pagamento ocorre logo após o primeiro período, né? Há sempre uma indicativa no texto sobre isso, tá? Como encontrar, então, a ideia de diferimento? Enquanto o total pago por esse objeto 6 meses após. Eu vou ter 2 tempos, aí é diferimento. Já tenho 12 prestações, ainda vou ter um outro tempo aqui descrito, tá? Então, 6 meses após, então, diferimento final. Se fosse 6 meses antes, então, um diferimento inicial. Bom? Então, agora, cada palavra vai ser importante no exercício para a gente identificar a fórmula. Tá? Então, por isso que matemática financeira não é tão simples. O textinho, ó, é pequeno, mas a nossa interpretação é muito grande. Nós temos muitas fórmulas para saber em qual se enquadrar. Então, cuidado com cada informação, já vai marcando e vai selecionando o que deve usar, que é antecipada, que é postecipada, que é diferimento inicial, final. Enfim, já vai esquematizando para não se perder. Continuando, então, a fórmula. Eu sempre acho assim, né, que depois de interpretar tudo isso, depois de interpretar tudo isso, a parte de calcular é a mais fácil. Essa parte vocês já estão acostumados, né? Então, o mais difícil é chegar aqui, ó, que fórmula usar. Então, a maioria dos alunos me diz assim, professora, eu sei fazer tudo, só não sei que fórmula usar, né? Mas, então, tem que saber que fórmula usar, que é essa parte que é importante, essa parte que vai contar muito, tá? Bom, vamos lá. PMT foi dado para nós, 180. O mais I, a taxa é 2% ao mês, aqui os pagamentos são mensais. Tudo bem, vou tentar facilitar essa parte, tá? Tentar deixar as prestações combinando com a taxa, para vocês não precisarem fazer equivalência. Uma outra vez vai aparecer a equivalência, certo? Então, 0,02, normal. N, 12 prestações, então N é 12. Aí a fórmula segue, menos 1 dividido pela taxa, vezes aqui a parte, então, do diferimento, essa parte nova para nós.
ou mais taxa elevado ao tempo do diferimento. Então, 6 meses, tá? O resto ali são os cálculos que a gente faz na calculadora, certo? Então, o que eu faço primeiro? 1,02, né? 1,02, porque eu já somei, elevado, que é o chapéuzinho na 12, igual, e aí menos 1. Tem que ser devagarinho, tá? Então, 1,02 elevado na 12 menos 1. Se tiver calculadora aí na mão, já quiser tentando fazer, ver se consegue entender e chegar nos números que eu estou escrevendo aqui, é ótimo. E aí você já compreende se você está apertando certinho lá na sua calculadora, tá? Que isso é fundamental também aqui para não haver erro. Se eu faço tudo direto, 1,02 elevado na 12 menos 1, ele não vai fazer a leitura correta do exercício, certo? Bom, fazendo esse pedacinho na calculadora, chegamos a 0,26824. Eu estou utilizando só 5 casos após a vírgula, para não ficar muito extenso. Dividido pela taxa, deixa ali a taxa indicada. Resolvendo esta parte aqui, é 1,02 elevado na 6. Então, chapéuzinho 6. Fica 1,12616, tá? Aqui é uma divisão. Então, 0,26824 dividido por 0,02, que vai dar 13,412. Eu vou lá autorizar mais alguém que chegou. Que vai dar esses 13,412. 13,412 vezes a prestação de 180 vezes a parte do diferimento, que é 1,12616. Vai dar um total, então, de 2.718,73, tá? Então, a parte do cálculo é ter atenção na hora de jogar na calculadora, tá? E cuidar aqui, ó. N, número de prestação, M, tempo do diferimento, tá? E depois realizar o cálculo lá na calculadora com bastante atenção, tendo atenção às casas decimais também. Bom? Pelo menos 5 casas após a vírgula, tá? Ó, vocês viram que aqui eu já utilizei 5 dividido por 0,02. No momento que eu faço essa divisão, já reduz para 3 casas decimais. Então, fica bom, fica um número mais assertivo, tá? Pessoal, precisam que eu realize esse cálculo aqui, trazendo da calculadora aqui ao lado? Eu faço. Não? Tá. Alguém colocou lá no chat, eu tenho que ir lá ouvir. Ouvir não, né? Ler, né, galera? Vamos ver o que teremos aqui. André disse que não. Beleza, então. Opa, já chegamos mais um. Então, gente, é o seguinte, vou isentar a parte do cálculo e pergunto para vocês. Ficou claro lendo o texto e tentando interpretar que fórmula vocês vão utilizar? Separando o diferimento inicial, final e analisando postecipada e antecipada. Daqui a pouco vocês vão ver os outros casos também. Preciso que vocês entendam esse, postecipado com diferimento final. Ficou claro o texto para identificar que tipo de fórmula vão usar? Alguma dúvida? Por enquanto, nada, né? Quando começar a aparecer todos, daí vai dizer, meu Deus, professora, eu não lembro mais. Mas é assim mesmo, fiquem tranquilos, tá? Não desespera. Não me abandonem, estamos no final. Bom, então vou seguir. Ó, esse já é o diferimento final agora, porém com o montante antecipado. Vamos entender o que acontece, tá? Bom, para quem já estudou a série antecipada e a série postecipada, fica fácil verificar essa diferença, né? Então, por isso que a gente estuda elas antes, né? Então, aqui, para diferenciar na hora de utilizar a fórmula, a gente usa a sigla FV normal, só que com uma virgulinha lá, apóstrofe 1, tá? Só para diferenciar o que é o montante postecipado do montante antecipado. O modelinho genérico que a gente usa, se a gente for comparar com o anterior, aqui nessa parte há uma diferença, ó. N menos 1, a gente está antecipando, né, o primeiro
período. Então, quando a gente antecipa, a gente conta do tempo zero. Então, por isso que existe esse N menos 1 na hora de demonstrar esse gráficozinho, esse modelo genérico, se usa N menos 1, tá? O diferimento vai acontecer, então, do N até o tempo M previsto do diferimento de carência. Então, veja que é muito parecido o gráfico com o que a gente tem. Apenas a mudança aqui, ó. N menos 1. Por quê? Porque na antecipada, o primeiro pagamento aconteceu no tempo zero. É como se fosse uma entrada, né? Lembram disso? Então, não no tempo 1. Então, a gente vai ter que ter cuidado para isso aqui, para esse tal de N menos 1 aqui, tá? Uma atenção especial para cá. O resto do gráficozinho é o mesmo modelo do montante postecipado. Vamos juntar as fórmulas, então. Vamos ver o que muda, tá? Essa parte aqui, prestação 1 mais I na N menos 1 vezes I, é igualzinho ao inicial da outra, da postecipada. Nós vamos ter uma diferença aqui, ó, que na carência a gente vai somar 1. É que é o seguinte, vamos voltar, desamassou. Se a gente aqui tirou 1, então na carência, obviamente, a gente tem que devolver esse tempo 1. Ou esse tempo aqui não vai existir? Ele vai. É porque como é antecipado, então lá na carência eu vou somar aquele 1 que está sendo antecipado, tá, pessoal? Então, por isso que a diferença vai acontecer nessa potência aqui, ó, nesse M mais 1. Joinha? Então, aqui lembrar, ó, tem sempre essa apóstrofe, a virgulinha para diferenciar. FV para lembrar, né, do fator futuro normal. Então, o valor futuro agora do diferimento final, a mesma parte inicial, vezes a capitalização, só que com a carência mais 1. Então, de novo, N é a quantidade de prestações, né, dessa série de pagamento. M é o período do diferimento, ou carência, que é o momento que vai ficar sem efetuar esse pagamento, e a taxa. E aqui também há a ideia de capitalizar o período de diferimento. O que é essa ideia de capitalizar? Vou repetir. É a ideia da incidência de juro, mesmo não tendo a prestação. Então, eu não vou ter a prestação, mas eu vou ter o valorzinho do juro que ela renderia ali. Então, como está acontecendo só no final, é só no montante final que eu vou ter esse valorzinho, essa parte capitalizada sobre a minha carência. Então, eu ganho ainda esse pedacinho do juro, tá? Então, o montante vai ficar um pouquinho maior, tá? Ou, em outras palavras, né? Vamos pensar lá na faculdade, que teve o crédito, né, do aluno, crédito educativo, o aluno estudou e vai efetuar o pagamento depois, né? Então, ele vai, ao final, ele vai estar pagando os estudos dele, né? Então, a faculdade vai receber todo o valor das prestações normais que ele deveria ter pago, mais o tempinho de carência que ele ficou sem pagar, entende? Para ele foi vantajoso no momento, mas aí depois a faculdade recebe esse crédito só do tempinho só do juro, então, tá? Por ter deixado ele passar esse tempo e conseguir, né, adquirir, né, um emprego, enfim, e ter esse valor para pagar de volta, tá? Então, há incidência só de juro, mas não há incidência de valor de prestação. Essa aqui é a ideia. Bom, vamos seguir. Um exemplo, então. Como é que vai acontecer a antecipada? Como é que eu vou verificar no texto que é antecipada e que não é a postecipada? Vamos lá. O objeto foi adquirido por... Olha a ideia que está sendo dita de prestação. Frisei de amarelinho, ó. 1 mais 15 prestações mensais do valor de R$130. Gente, 1 mais 15 é entrada mais 15 prestações. Então, é isso aqui o segredinho, ó, para me dizer que a série, né, que o diferimento vai ser antecipado, tá? Então, é aqui que a gente precisa. Então, é 1 mais 15. Bom, encontre o total pago por esse objeto 9 meses após o pagamento da última prestação.
9 meses após o pagamento da última prestação, então a gente sabe que, nesse momento aqui, o diferimento é final. 9 meses após o pagamento da última prestação. Então, aqui que eu também consigo definir se é final ou inicial. Beleza? Daí, claro, se a taxa de juro aplicada, financiamento, foi de 2,5% ao mês. Então, claro, ainda vou falar, né, sobre a taxa. Não tem como, tem que ter a taxa, tem que ter o valor dela. Então, viram a diferença? Ó, essa parte continua a mesma, ó, tantos meses após o pagamento da última prestação, porque nós estamos falando de diferimento final, ok? Estamos falando de valor final, ó, encontro total pago, valor final. Porém, agora, as nossas prestações, ó, não são só tantas prestações, é 1 mais 15 prestações. Ou o texto usa a ideia sempre de entrada mais X prestações, tá? Então, essas ideias é que uma para antecipada. É isso que vai mudar. Bom, a fórmula a gente já viu, né, no slide anterior. Então, só coloquei ela aqui novamente para a gente saber de onde vem cada termo, cada letrinha. FV, apóstrofo vizinho 1, para diferenciar, porque essa aqui é a antecipada, né? A fórmula antecipada tem um acréscimo aqui, ó, de mais 1 no pedacinho de carência, tá? Então, ali vai aparecer mais 1, que é aquele período que ficaria sem nada, né? Então, a gente tem que computar ele. Ele não pode ficar sem existir. Então, ele aparece ali no, né, no tempo de carência. Então, vamos lá. O que temos aqui? Eu coloquei 9 aqui. Seria 9 mais 1. O prof não fez. Aqui já seria 10. Eu tenho que arrumar. Seria uns 8. Ah, já sei por que eu botei 9. Agora já estou me lembrando. Bom, vamos lá. Temos aqui 130, que é a prestação. Temos a quantidade de prestações, que é 16, né? Daí tá, normal. Taxa, 2,5. Então, fica 0,025 elevado nesse tempo, 16, e 0,025. Normal, tá? E aqui, nós temos algo bem interessante. O meu diferimento, ele aconteceria, né, apenas 8 meses. Ah, por que não é 9, professor? Eu lembro que ainda falei assim, que eu coloquei 9. Por que não é 9 direto mais 1 e aqui seria o 10? Vamos entender essa parte também. Aqui, a gente está falando em antecipação, tá? Então, significa que 9 meses após o pagamento da última prestação, eu tenho os 9 do diferimento, mas eu tenho que lembrar que essa prestação aqui, ela aconteceu a primeira no ato da compra, tá? O que isso quer dizer quando acontece no ato da compra? O tempo é 0. Eu não tenho o primeiro período. O primeiro período é 0. Então, é como se eu tivesse os 9 meses do diferimento menos 1, e aqui, então, 8 no lugar do M, que somado ao 1 da fórmula, fica 9. Certo? Então, é isso que a gente tem que lembrar quando a série é antecipada. Eu tenho meu diferimento normal lá, mas o meu tempo começa em 0, né? Eu já tenho aqui 1 a menos, praticamente, e tenho que contar esse 1zinho da fórmula. Então, esse 1zinho é para compensar esse tempo de antecipação, se vocês perceberam, né? Então, com esse M mais 1, eu volto sempre ao tempo de diferimento normal que o exercício trouxer, tá? Então, cuidado aqui, bastante atenção, que a gente acaba deslizando achando que é o 9 mais 1 direto ali. Não. A gente tem um pagamento no tempo 0. Então, a gente reduz o 1 aqui da última prestação, porque é o total aqui, são 16 prestações, só que não são 16 meses. Lembra disso? A primeira aconteceu no tempo 0. Então, não vou ter 9 meses finais, são 8. 8 mais 1, então, 9 aqui, tá? Então, cuidado. 1,025 elevado na 16, eleva no chapeuzinho na calculadora,
depois igual, e por último, menos 1. Cuidado, os passos. Vai dar 0,48450. Divisão por 0,025. Tem alguém chamando no chat, já atento, tá? Aqui tem 1,025, porque a gente está somando 1. Vamos elevar a 9. Então, 1,24886. Normal aqui, tá? 130 é a prestação. Já está digitando o exercício, a gente só pegou ela e puxou. Realizamos a divisão. Divisão dá 19,38. E fizemos a multiplicação final do 19,38 pela prestação e por 1,24886. Tem gente chegando, peraí. E também temos uma perguntinha no chat, vamos lá ver. Deve ser sobre esse tempo aí que fica difícil. Ó, prof, mas aí não tem diferença na forma de antecipada para postecipada. Se usarmos sempre o M como valor do diferimento. Tá, vamos lá, vamos voltar. Entender melhor essa parte aqui é meio cansativa, é meio chata. Bom, essa parte aqui do M mais 1, tá? Minha colega está perguntando, porque daí ela diz o seguinte, que não vai ficar, vamos voltar aqui, que ficaria a mesma fórmula dessa aqui, tá? Só que aqui a gente tem 12 prestações mensais, né? O que vai ficar 12 ali, direto, e lá eu somo uma prestação, que é a entrada, tá? Então, lá na entrada, aqui na entrada, ó, eu somo a entrada, então eu não tenho só 15 prestações, eu tenho 16. E se vocês observarem, a gente ficou com 16 aqui, e na hora do M mais 1, eu tenho esse tempo começando no 0. Então, eu não posso direto colocar 9 mais 1 aqui e colocar 10. O meu tempo de diferimento, ele tem que lembrar que a antecipada começou lá no 0. Então, eu preciso computar esse tempo 0. É isso que muda a antecipada da postecipada, tá? Então, é assim mesmo. Parece estranho, parece que não muda, mas se a gente fizer o cálculo todo, muda, porque aqui eu estou somando 15 mais 1. No momento do diferimento, eu vou ficar com um pedacinho no meio, sem. Então, esse pedacinho no meio, ele não pode entrar aqui, ele tem que entrar aqui. É isso que o exercício quer dizer, tá? Então, como começou em 0, 0 até 9, né, são 10 espaços, que é o que a gente teria aqui. Só que como eu tiro 1 porque começou lá em 0, aí é que eu vou obter o 9 de novo, tá? Então, é isso que a gente tem que cuidar. Ainda dá uma diferencinha assim, tá bom? Tanto na interpretação. Tem que voltar lá, tem mais alguém chamando. O Ismael chegando. Deixa eu ver. Entrada igual às prestações é a mesma coisa que dizer que são 16 vezes. Em algum caso vai ficar diferente o valor de M na antecipada. De diferimento? Tá. Já vamos ver mais alguns exemplos daqui para frente, tá? E vou voltar aqui no gráfico. E vai acontecer, sim, o que você está falando. Ó, é esse período aqui no meio que eu não tenho. Se eu jogo esse período para as prestações, eu estou dizendo que aqui existe uma prestação. E aqui não existe mais prestação. Aqui existe só o jurinho do diferimento. Entende como é diferente? E aqui, ó, eu tenho prestação vezes o tempo acontecendo. Então, há uma diferença ali nesse momento. Se eu jogar esse período aqui para cá, eu estou computando prestação vezes juro. E aqui, ele não há mais prestação, ele não existe mais essa prestação. Então, aqui eu tenho que considerar essa prestaçãozinha aqui que ficou vaga, que não existe, junto no período de carência. Por isso que eu adiciono aquele 1. Porque eu tenho que lembrar que aqui é um período inteirinho que começaria o meu PV no 0. Tá? Então, é nesse sentido. Já nós vamos ver mais exemplos, até no PV também, quando a gente vai ver o valor presente, vamos ver se fica mais claro para ti. A gente retoma tudo aqui no final, não tem problema, tá? A gente volta.
Então, fazendo o cálculo, já tinha explicado, mas entrou mais alunos, né? Jogando na calculadora direitinho, né? O numerador dividido por 0,025, vezes a prestação, vezes essa parte da taxa mais 1, elevado a 9, nós temos 1,24886. Multiplicando os três termos, nós vamos obter 3.146,38, tá? Então, é isso aqui que a gente vai ter como finalização, como valor final. Temos mais aqui para frente, sobre os valores iniciais agora. Antes a gente estava falando só do valor final, né? Só do diferimento final. Agora, a nossa carência é no tempo inicial, é antes de tudo começar, tá? E não no final. Então, primeiro eu fico, né, sem pagar, e pago depois. Depois vem o meu tempo de prestação, tá bom? Nessa situação, então, nós vamos buscar sempre o valor inicial da série, aquele valor presente, né, o PV, tá? E aí nós temos também, vamos ter o valor atual postecipado e o valor atual antecipado, certo? Então, o valor genérico aqui. Nós temos o valor inicial, né, 0. Esse valor inicial no tempo 0 não acontece, porque postecipado aconteceria só no primeiro período. Só que como desde o 0 até o tempo M, é tudo o meu diferimento. É tudo carência. Não acontece pagamento nenhum, tá? Então, cuidado. Do M até a primeira prestação, ó, finalizou o diferimento, eu vou iniciar o pagamento no final do primeiro período, tá? Por isso, postecipado. Ao final do primeiro período. Então, quando começa o pagamento, no M mais 1. Então, vai passar o tempo de diferimento ainda, 1 para frente, é que eu vou começar a pagar, tá? Aí, aqui são as minhas prestações. Então, meu montante de prestação, ele acontece no número de prestações, né, o final dele de tudo, mais o tempo de diferimento que eu tive, tá? Então, vocês viram que o gráfico é praticamente a mesma coisa, só que invertido, né? Então, agora acontece o diferimento no início e ao final a gente vai adicionar os dois tempos. Vamos ver como é que isso fica lá na fórmula, né? Que vai aparecer essa diferença. Vamos ver. Aqui, ó. O que acontece? Como eu estou querendo ver o valor presente, eu preciso descapitalizar, voltar, diminuir, reduzir esse juro que teria incidente, tá? Então, ó, a ideia tá sempre a sigla PV, que vem lá da ideia de postecipado, porque é só um acréscimo da ideia, tá? Então, é uma pequena diferença na série de pagamento padrão, que é a postecipada. Então, vamos lá. E postecipada, V1, sempre tem aquele 1zinho, para lembrar, né? O diferimento é inicial, sempre falo diferenciamento, né? O diferimento é inicial, e o PV, então, é o valor exato que está acontecendo naquele momento. E a série é postecipada, então, por isso não tem a apóstrofozinho, a apóstrofozinha é na antecipada. Temos o valor da prestação, e vamos multiplicar por 1 mais taxa elevada ao tempo, menos 1, taxa, 1 mais taxa de novo, e aqui, ó, que acontece a grande diferença. Então, nós vamos ter a soma dos dois. A soma do tempo de prestação com o tempo de diferimento. Então, ali eu somo os dois tempinhos, tá? Então, N e tenho o M. Bom, vamos lá. O N é o número de prestações e o M, então, é o período de diferimento. Normal, como a gente já vinha, né, estudando até agora, tá? O que acontece aqui? Essa ideia de descapitalizar. Por que descapitalizar? Se vocês verem, a gente está pegando, né, toda a parte da prestação e estamos dividindo por taxa, parte do juro elevado ao tempo de carência e ao número de prestações somados.
Bom, então, uma parte é bem próximo ao que vocês já tinham lá em postecipado. A fórmula é a mesma. Só vai aqui somar a carência. Bom, então vai ter que somar aquele pedacinho ali do diferimento. É isso que a gente vai ver agora. Como é que isso fica daí, né, num contexto, né? A gente vai ter que ler o texto e vamos ter que interpretar, igual a ideia de antes, tá? Parece confuso, mas a gente tem que ter calma e uma boa interpretação. O objeto foi adquirido na seguinte condição: 18 prestações mensais no valor de 650. Então, é postecipado porque não tem aquela ideia de entrada mais tantas prestações. Ou, né, uma mais número X de prestações. De só 18 prestações, tá? Vou beber uma água aqui. Aí o texto do problema continua. Vencendo a primeira prestação 4 trimestres após a compra. Então, eu vou ter primeira prestação vencendo só 4 trimestres. 4 trimestres após a compra. Encontre o preço desse objeto se a taxa de juros aplicada no financiamento foi de 2% ao mês. Bom, então aqui a gente vai ver o seguinte, tá? 2% ao mês é a taxa normal. Nós temos a ideia de 4 trimestres após a compra, tá? Então, a gente já sabe que se enquadra em postecipado, que se enquadra em PV. Desencontre o preço do objeto e não o valor, né, final dele. Então, o preço é sempre PV, é sempre inicial. 18 prestações. Então, é postecipado, não temos entrada, não temos um mais, tá? Aqui é algo bem importante de novo, ó. De novo, a gente mexe no M. Por isso que eu falei, talvez no próximo, né, fique um pouco claro. Então, isso sempre vai acontecer, tá, gente? Tem que ter esse cuidado. Ó, o M para nós, ele é 11. Ah, mas por que ele é 11? Vamos lá. Nós temos aqui 4 trimestres após a compra, tá? Trimestre são 3 meses. Então, seria 4 vezes 3, igual a 12 meses, tá? Mas lembrando que aqui é postecipada e o tempo inicial é 1. Era para colocar aqui, peraí. Eu escrevi 0. Eu escrevi a definição da antecipada aqui, eu digitei errado. Vou digitar de novo, tá, gente? Já para não confundir. Tempo inicial é 1, tá? E não 0. Era essa a ideia que eu queria escrever o contrário. Aí só faltava, né? Pronto. Vou deixar 0 escrito mesmo, tá? Não numérico. Então, o que acontece? Se é 1 o tempo, eu tenho que... Deixa eu voltar lá. Eu tenho que reduzir esse 1. Então, não vai ser 12 aqui. Eu tenho que ainda tirar o 1 do diferimento, porque nós temos que o tempo vai acontecer lá no primeiro período, tá? Então, a minha ideia já é essa. Ó, vou voltar aqui no diagraminha para ver se a gente consegue olhar nele e ficar um pouco mais claro. Ó, quando eu vou começar, já é N mais 1. Então, a ideia do exercício, o exercício já vai me trazer o M central. Então, para jogar na fórmula, eu tenho que lembrar que o pagamento está acontecendo um mês depois. Então, eu tenho que reduzir um dele. Ele não acontece no tempo 0. Ele já está acontecendo um mês após. Tá? Um mês após, enfim, um período após. Tá bom? Então, é isso que fica mais difícil aqui. Sempre identificar o M. É difícil. Não é fácil, não. A interpretação do M é algo bem chatinho de fazer, tá? Então, aqui, ó, é 4 trimestres após a compra. Então, postecipado, já passou. Passariam, então, 4 trimestres? 12, certo? Porém, como é postecipada, o tempo começou em 1, ele perdeu aquele primeiro pedacinho. O primeiro período é um período. Então, eu tenho que fazer, dos 4 trimestres, eu tenho que tirar um período. Então, se eram 12 meses, tirando 1, eu passo a ter 11 apenas de carência. Apenas 11, tá? O 18 não mexe, o 18 tá normal. A prestação nunca vai mexer.
Nós vamos sempre ter atenção no período de carência, bom? A prestação, elas sempre são iguais e o número X delas. Então, essa parte não muda. Então, a atenção sempre é a carência. Bom, vamos seguir. Prestação vezes 1 mais a taxa elevado na N, que é esses 18, então normal, menos 1. Taxa, 1 mais a taxa, e aqui a elevação vai ser o N, então 18, mais o M, então, que a gente acabou de estudar, que é 11, a gente pensou bem, analisou, tá? Que aqui falam 4 trimestres, eu tenho que usar em mês, ó, detalhe, a taxa tal mês, bom? Então, vou ter que apropriar isso aqui. A gente multiplica por 3, que dá 12, como é postecipado, né? Começa no tempo 1, eu tenho que reduzir esse 1 aqui, tá bom? É bem complicadinho, mas dá certo no final. A gente vai pensando bem, dá certo, tá? Tem muitos autores e alunos que eles realizam através daquele gráfico que eu mostrei antes. Então, lá no modelo genérico, eles vão trocando pelas informações do exercício, tá? Tem livros, tem autores que o pessoal faz isso também. Se vocês quiserem o gráfico, eu posso montar o gráfico dessas situações que estão aqui e acrescento aqui nos na eu deixo lá no aula, quando vocês forem abrir esse slide da aula de hoje, vocês vão ver que está o gráficozinho junto. Daí, às vezes, melhora nesse entendimento de vocês, tá? Nessa análise do N, que realmente tem que ter cuidado, tá bom? Bom, o cálculo é normal de calculadora, né? 1,02 elevado a 18 igual menos 1. Coisa boa quando a preocupação de vocês era só acertar na calculadora, né? Lembra disso lá no início? A dúvida maior, sempre a dificuldade maior de vocês era fazer as elevações, fazer o cálculo na calculadora, parênteses primeiro, depois a outra operação. Agora, já não é mais essa dificuldade, né? A dificuldade é o entendimento de exercício, que é bem mais cansativo, né? Então, bora para o português, uma boa interpretação para nós, tá? Quanto mais exercício a gente faz, mais craque a gente fica, vamos dizer assim. Aqui é 1,02 elevado, então, somando, né? Fica 29. E aí, então, já fiz o valor vezes o 0,02. Se quiser, pode fazer ele separadinho, desse jeito que eu demonstrei, para vocês irem acompanhando passo a passo, ver se chega. Saiu daqui, chega aqui, confere. Você está conseguindo chegar nesses valores. Se tiver qualquer problema, pergunta, que eu posso ajudar também, que às vezes um comando da calculadora muda tudo, tá? Então, atenção para fazer. Primeiro a elevação, depois a multiplicação pelo da frente. Multiplicou, dá 0,03551. O numerador já estava ok, tá? Faz essa divisão, chegamos nesse decimal, multiplica esse decimal pelo 650, e aí, então, chegamos a 7.838,81. Pessoal, todos esses cálculos também podem ser realizados na HP 12C, tá? Ela tem um comando específico para cada cálculo desses aqui, certo? Então, claro, quando for postecipado e quando for antecipado, tem que lembrar daquelas opções BAG e o END, que eu expliquei para vocês, que a gente viu também na semipresencial, quando a gente trabalhou com série postecipada e antecipada, tá bom? Então, vai envolver um pouquinho daquilo ali também. Mas pode resolver pela HP? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Ah, eu já tenho uma boa noção de HP, eu vou resolver pela HP. Tranquilo, pode ser, tá? Que a gente está mostrando pela fórmula, caso não tenha HP, que é o caso da maioria de vocês, certo? Agora, quem tem HP, eu tenho exemplos de exercício com a HP e a explicação de como faria, e posso também enviar para vocês, não tem problema nenhum, tá bom? Então, quem se interessar pela HP, deixa um recadinho ali no chat para mim, que eu posso deixar lá no aula e vocês seguem o exemplo da HP, tá? Não tem problema, é bem tranquilo.
só me avise. Às vezes eu fico colocando muito material lá, acaba confundindo os outros colegas, sem necessidade. Então, se querem, se alguém precisa, dá uma avisadinha que eu deixo lá, tá? Pelo menos um exemplo de cada, que daí vocês seguiam pelo exemplo. É bem interessante também. Daí na HP, o que que se faz? Você faz o cálculo da série postecipada ou da série antecipada primeiro, e depois, a partir daquele valor, incide os dados da carência, tá? Então, sempre os dados da carência vêm depois da ideia de bag ou end, né? Que é para diferenciar uma sequência da outra, tá? Então, quem precisar, deixa lá que eu posso também mandar para vocês. E se for do interesse da maioria, eu deixo lá no aula, ou mando particular para quem queira, tá? Viram como é mais enjoadinho esse, né? Cansativo, né? Tem que prestar atenção, tem que ler bem, prestar, né? Cada detalhe aí vale muito, tá? Alguém deixou mais uma duvidazinha lá no chat, deixa eu ver. Ou é só a respeito dessa da HP? Daí deixem ali que eu quero ver, gente. Opa, eu fiquei com o texto bem em cima, não consegui. Ó, tá? A Andressa pediu mesmo. Não, eu sei que tem alguns alunos que já trabalham com HP há mais tempo, que tem uma certa intimidade com elas, né? Vocês vão curtir isso aqui pela HP, tá? Ela é mais tranquila de fazer. Porque a HP, no momento que você conta para ela que é postecipada ou antecipada, que é naquela função do end, do bag, ela já entende isso aqui tudo. Quem é o M, quem é o N, quem entende, sabe? Então, para a calculadora, é mais tranquilo, né? Do que para nós, vamos dizer assim, para fazer essa interpretação toda. É só a gente jogar os dados e alimentando ela, ó, isso é a taxa, isso é o tempo de carência, esse é o valor mensal, daí ela joga direto. Porque ela sabe já esse processo do que é antecipado, do que é postecipado, e essa ideia do M, que é o que a gente está fazendo aqui do lado, esse raciocínio a mais. Então, ela automaticamente já reverte esse tempo que a gente precisa reverter aqui no papel, tá? Então, fica a dica. É legal também. Vamos continuar. Eu deixo lá depois também. Fica legal para vocês terem mais um plus, né? E já que a gente está fazendo assim, em aula à distância, então, porque a HP não tem muito como ficar explicando, vamos dizer assim, né? Tem que pegar um exemplo, pegar os valores e ir digitando. Então, com o comando certinho, passo a passo, você só segue os passos olhando, né? E fazendo na calculadora. É um achado, né? Não precisa nem decorar os passos, que os passos estão escritos, vocês vão ter consulta neles o tempo todo. Então, é muito tranquilo, tá? Então, para quem tem a HP, eu também acho interessante fazer por ela, tá? Aprendendo bem, você grava para a vida, para usar, né? Na hora que precisar, né? No seu trabalho, né? Na sua profissão. Bom, gente, estamos chegando no final, tá? Isso tem um fim. E a amortização é legal. São 2 tipos depois de amortização, o conteúdo está acabando. Vamos respirar, vamos embora. Diferimento inicial agora, novamente, porém com o valor atual antecipado. Então, a gente viu o postecipado, agora nós vamos ver o antecipado. Então, busca-se sempre o valor inicial da série, né? Porém, agora, há essa antecipação, há essa entrada. Então, naquela ideia que eu tinha N mais M na fórmula, vê como é interessante, né? Eu preciso ainda tirar no 1, né? Porque eu tenho o valor da entrada. Então, eu não vou ter essa brecha aqui, mas eu tenho que me lembrar de reduzir essa brecha aqui. De reduzir 1, tá? Porque eu tenho essa entrada vai ser dada lá, ó. Lá no meu tempo zero. É essa entrada a mais. É uma prestação a mais, tá? Então, ela vai ficar nas prestações e não no diferimento. Então, se eu deixo sem tirar o 1, eu entendo que está no diferimento. Logo, eu tiro o 1 e entro ele na prestação. Tá bom? Vamos para a fórmula. Vamos ver a fórmula aqui, como é legal. Ó. Aquilo que eu acabei de explicar para vocês é o N mais o M, menos 1, que é aquela prestação.
como o diferimento é inicial, está lá dentro do diferimento. Eu não posso, eu tenho que tirar, porque ele tem entrada, né, é antecipado. Então, por ter essa entrada, eu ainda apresento aquele menos 1 ali, ainda retiro ele, tá? Então, tem que ter bastante cuidado aqui na hora de fazer e ainda tirar esse 1 dali, certo? Bom, vamos lá. Aqui vocês já estão craque. O N é prestação, o M é período, o I é taxa. A ideia, de novo, de descapitalizar, retirar o juro para voltar no valor principal inicial, né? Então, é uma fórmula super parecidinha, só que com a retirada, né, de 1, tá? Vamos lá para mais conflitos sobre esse tempinho aí, que fica bem cansativo, tá? E eu coloquei, ó, tô dizendo que eu coloquei aqui de novo, deixa eu escrever aqui, ó. Antecipado e o tempo inicial é 0. Aqui que eu tinha que ter escrito, né? Vocês viram? Escrevi virado, eu mesmo. Acontece. Os vírus. Bom, pronto. Vai dar mais certo. Vamos ler o exemplo, então. Tá. Um objeto foi adquirido por 16 prestações mensais no valor de 530. Vencendo a primeira prestação 2 semestres após a compra, tá? Então, vencendo a primeira prestação 2 semestres após a compra. Então, isso aqui é um diferimento inicial. Encontre o preço desse objeto se a taxa de juro aplicada no financiamento foi de 1,5%. Bom, então é essa a ideia que a gente vai ter aqui. Seguinte, vamos lá. PMT, prestação, nós temos lá 530, beleza. 1 mais 0,015, né? Nossa taxa, tranquilo também. Já colocamos, dividimos por 100, normal. N, nosso número de prestações. Utilizamos o nosso N, né? 16. Então, apresentamos o nosso N aqui, bonitinho, 16. Ao final, aqui na parte de baixo, que nós temos também taxa, 1 mais a taxa, 16, que é o meu N, mais M. Bom, vamos ver. O diferimento fala que são 2 semestres após a compra, tá? Bom, após a compra, então o diferimento é inicial, né? E vamos estudar isso aqui. Como diz 2 semestres, olha lá, 2 semestres é 2 vezes 6, que dá 12 meses. Então, meu M é 12, tá? Aqui é antecipada, aqui o tempo é 0, aqui tá tudo ok. O meu M fica exatamente o que tá ali. Só que eu vou tirar um. Ah, mas eu vou tirar um e agora, prof, vai ficar estranho de novo. Porque não eu tiro, não eu ponho e fica uma confusão. Fica mesmo, eu entendo tudo isso, tá? Que vocês estão sentindo. Mas eu não posso tirar do N. Eu tiro é só aqui do M, é por isso que ele já tá ali na fórmula, ó, menos 1. Tá? Então é aqui que ele sai. Porque eu já tenho a entrada lá dada no início. Não vou ter a entrada depois. Então, aqui aparece esse menos 1 na fórmula. Então, eu tenho os 28 menos 1, 27, tá? Então, aqui esse 1,015 está elevado na 27, que é 1,4948. Normal de calculadora, não tem da onde tirar. Só digitar. Vezes a taxa, que é o 0,015, tá? Então, aqui multiplica o denominador normal e o numerador é 1,015 elevado na 16, que são 16 prestações. E tira 1 normal. Tá aqui o valor dele. Continua o cálculo, multiplicou, ficou o denominador. Então, fica numerador dividido por denominador, dá um valor, e aí vai multiplicar pelos 530, tá? Multiplicando pelo 530, 6.358,82. Então, esse é o valor final do PV, valor lá do iniciozinho, ao valor do objeto. Mais algum? Ah, não tem mais nenhum.
mas eu tenho mais um exemplo aqui. Depois eu vou colocar mais um exemplo ali para vocês também, para ficar bem. Oi, Pro. Oi. Eu não entendi muito bem aonde que esse exemplo sinaliza que é uma questão antecipada. Porque eu lendo assim de início ele é muito parecido com aquele outro exemplo que fala dos trimestres, dos 4 trimestres. É verdade. Esse aqui tá meio difícil mesmo. E eu peguei aqui do livro. Uhum. Ao certo, seria melhor ter uma informação a mais aqui, dizendo que o objeto foi adquirido 16 prestações, sendo a primeira no ato, vamos dizer assim, tá? Ou tendo a primeira como entrada. Eu até vou colocar esse ajuste aqui, tá? Eu peguei do meu autor, meu livro está aqui do lado, mas ele não coloca essa parte, mas eu vou colocar aqui, para vocês não confundirem. Porque na ideia diz assim, ó, vencendo a primeira prestação, né, 2 semestres após. Isso aqui é a ideia do diferimento mesmo. Foi boa observação, eu vou até colocar aqui. O objeto foi adquirido por 16 prestações mensais, sendo a primeira no ato da compra. Aí a gente consegue identificar. Obrigada quem fez a observação. É verdade mesmo, aqui já fica mais difícil. Pronto, agora sim. Vou sempre, até nos exercícios, eu fiz a listinha ali, vou até dar uma revisada, para ver se eu sempre coloquei a informação para vocês saberem. Porque precisa ter a informação para diferenciar, senão não há como saber. Obrigada, é isso aí mesmo. Nos anteriores, a gente sempre fala, né? Um mais, outro menos, sempre tem a ideia, ó. E aí a segunda prestação vem sendo 2 semestres depois? Isso, essa ideia de vencendo a primeira prestação 2 semestres depois é para a gente lembrar que há o diferimento de 2 semestres inicial. Então, ali a primeira prestação eu não tenho, eu não pago nada, é a carência, né? E depois eu vou fazer o pagamento, tá? Aí essa informação ali é só para você identificar que tem diferimento e que não é uma série antecipada normal. Essa informação é bem importante para isso, tá? Que é uma série normal, e se ela fosse postecipada, o período teria que ser mensal e teria que ser um período só. E aqui já são 2 e ainda semestral. Então, na verdade, eu tenho 12 períodos após. Tá bom? Então, aqui é antecipada e é com diferimento mesmo. Era só a informação, essa aqui inicial precisava mesmo, tá? Um outro exemplo está bem claro. Ó, o outro exemplo está postecipado, é 18, é o 4 trimestres. Esse exemplo anterior tem o 1 mais 15, que identifica uma prestação de entrada mais 15 decorrentes, tá? E aí, normal, um diferimento ali de 9 meses após a última prestação. Então, é o diferimento final. E o outro exemplo, vamos ver, tá? Beleza também, que aqui é postecipado, 12, 6 meses o diferimento final, tá? Então, sempre no exercício tem que ter essas informações mesmo, senão não tem como saber, né? Muito bem. Foi bem boa essa, bem tranquilo. E aí, gente, é mais complicado, né? Esse do diferimento. Nós vamos ficar com ele para exercício, tá? Na avaliação, nós vamos usar mais o antecipado e o postecipado, tá bom? Então, a avaliação, eu vou puxar mais as outras séries. Essa série aqui da aula de hoje é mais para exercício de fixação da aula de hoje mesmo. Na avaliação, a gente entra nas séries comuns, antecipada e postecipada, tá bom? Tem que mandar os conteúdos bonitinhos, né, para vocês da avaliação também, tá? Gente, eu preciso fazer a chamada de quem tá aqui, peraí. Eu vou anotando aqui rapidão. Antes de vocês saírem, peraí. Então, a Andressa, a Bruna, a Dawane, o Diego, o Emerson,
Felipe Aguiar, a Fernanda, a Gabriela, Giroldi, quem mais? Eu já leio o chat, tá, gente? Eu vi que tem gente colocando, eu já leio. Giovanni, Vicari, a Gislaine, o Ismael, a Letícia, a Luísa, o Luiz Alexandre, a Nitiele, o Rodrigo, a Silvana. Vamos ver se foi todo mundo. Pronto. Gente, eu fiz a chamada, tá? Toda essa participação aqui, né? É o primeiro horário normal. Aí os exercícios igual tem que fazer para vocês estarem, né, conscientes, sabendo bem como é que resolve. Deixa eu ver aqui que mais. Tá difícil, né? Colocar um arquivo com mais exemplos de todos os diferimentos nas fórmulas também. Só com um da apresentação, acho que a gente não consegue fazer a próxima lista. Sim, normal. Por isso que eu vou colocar também com a HP. Aí vai ter o exemplo de uma situação diferente, mais a HP e mais o cálculo, tá? Por esse exemplo antecipado, onde o problema diz... Ah, tá, daí a gente já arrumou, que tinha problema no texto ali. Primeira prestação vencida após 2 semestres, a carência inicial, mas não tem entrada para caracterizar como antecipada. Isso, a gente arrumou ali o texto. A prof está nos testando. Não era isso. Foi sem querer mesmo. Pode fazer antes da prova final um resumo com todas as fórmulas que usaremos? Tá, podemos pensar, quem sabe vocês fazem, né? Vocês vão ter consulta total e geral nesse semestre, vocês não tem nem o que reclamar, né? Sim, Luísa Moraes. Tá, Luísa, ainda bem que tu falou. Que ali não aparece no início. Obrigada, já arrumei. Um mapa mental, como fizemos no início do semestre. Sim, essa seria a atividade exemplar para a gente fazer uma finalização, tá? Com certeza nós não vamos ficar sem nosso mapa mental, nós vamos precisar de um mapa mental de todo o semestre, tá? Nós vamos organizar esse mapa sim, tá bom? Na última aula, a gente fecha com o mapa, pode ficar tranquila. Então, essa matéria não cai na prova. Sim, Luiz Alexandre, tá? Essa de diferimento não, mas cai série antecipada e postecipada. Então, fiquem bem atentos para a postecipada e antecipada. Como a de diferimento acontece muito caso parecido e muita confusão, eu prefiro deixar ela para não causar, né, algum conflito maior e alguma, né, vamos dizer assim, que vocês fiquem em déficit na nota devido a uma questão dessa, tá bom? Então, a gente fica com a série antecipada e postecipada para avaliação, e essa de diferimento, mas estudem ela um pouquinho agora hoje com mais calma. Eu vou deixar um exemplo com a HP, mas vai ter o exemplo algébrico, que a gente fala, o cálculo, mais o modelinho da HP. Aí vocês conseguem ver as duas coisas, talvez dar uma clareada em algumas situações. Vai ter um texto diferente, então pode, né, já usar aquilo também como exemplo, já tentar calcular se chega naqueles valores. Então, eu acho que facilita bastante, tá? E aí, então, quem quer HP vai ter lá, vou deixar no aula daí, então, tá? Vou escrever assim, mais exemplos com HP. Aí vocês já sabem que tem esse normal, o cálculozinho, e mais os exemplos, mais a HP, vamos dizer assim, mais a resolução pela HP, tá bom? Acho que daí facilita mesmo, com mais exemplos fica mais tranquilo de vocês observarem, tá?
É um conteúdo mais cansativo, mais chato, né, devido a esse M, a essa carência, quando ela soma, quando diminui um, então pode dar confusão mesmo, é normal, tá bom? E como a Letícia mencionou ali, né, o nosso mapa mental que a gente fez no início foi bem legal. E aí, então, a ideia de finalização da disciplina é realmente fazer um mapa, né? Ou, claro, já que a gente tem essa ideia de pesquisa e estamos fazendo tudo super, né, tecnológicos, quem sabe não encontrar um mapa perfeito da disciplina na internet, né? Tem muito mapa conceitual disponível, ou às vezes uma parte interessante que a gente adapte outra parte, fica bem legal, né? Aula que vem o mapa mental, a gente vai ter que ter amortização. Mas depois do sistema de amortização pode ter o mapa mental, tá? Que daí a gente faz junto, faz, sim. Então não tem como um outro fazer. Na verdade, eu tenho que colocar a tarefa para vocês e depois analisar o que vocês fizeram. Na verdade, a ideia seria essa, né? Senão vai acabar eu fazendo, né? Porque fica todo mundo aí fechadinho de câmeras as escondidas, né? Pode também ser na atividade semipresencial, também é uma ideia, porque dá um tempo de vocês pensarem, né, nela, tá? Mas a gente faz antes da prova, com certeza. Tem conteúdo mais curtinho de amortização, é mais curtinho do que esse de séries, e a gente consegue fazer um pedaço da aula. Nem que a gente comece num dia e termine em outro, entende? Dá legal, tá? Meu povo, por hoje era isso. Nossa, a aula durou hoje, hein? 8h25 já, tá? Então, precisando de mais alguma coisa, a gente vai conversando no grupo mais próximos, certo? Vou deixar mais exemplo ali para vocês, para ver se dá um entendimento melhor, tá bom? É isso. Boa noite a todos. Quem já está aí.